Bom, tentarei falar aqui um pouco do assunto tratado na introdução do livro-texto. Portanto, antes de entrarmos no primeiro capítulo propriamente do curso, a filosofia pré-socrática, tentar falar um pouco do próprio nascimento da filosofia, por que consideramos que a filosofia surge com os gregos, né? Por que consideramos que a filosofia surge com Tales de Mileto. Afinal de contas, devemos pensar que a Grécia é bem posterior a outras civilizações como Babilônia, Suméria, Egito, né? Afinal de contas, pensar que a Grécia histórica propriamente começa com Homero, isso é o quê? 800 a.C., né? Hesíodo, 700 a.C., sei lá, o que a gente poderia remontar como pré-história da Grécia, né? Em 2200 a.C., as primeiras levas que falavam uma espécie de proto-grego estavam chegando à Península Balcânica, né? E o Egito já havia descoberto, inventado a escrita, né? A mesma coisa na Suméria. Quer dizer, os gregos não eram nem ainda um embrião de civilização, e outras civilizações já eram portentosas, né? Exuberantes. Ademais, sabemos que os conhecimentos astronômicos, a matemática, a geometria, né, já tinham sido também desenvolvidos por esses povos, né, que provavelmente os gregos não foram originais nesse quesito. Além do que, se pensarmos que já podemos falar de filosofia quando temos uma espécie de cosmovisão, uma espécie de explicação, né, ainda que num linguajar metafórico, alegórico, né, para a origem das coisas, para a origem do universo, né. Também essas civilizações desenvolveram ideias muito antes do que os gregos, né. Então, por que insistir nessa tese, segundo a qual a filosofia nasce na Grécia, começa com Tales de Mileto, né? É mais ou menos esse o problema que me ocupa agora, sobre o qual eu gostaria de falar um pouco para vocês, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente deve considerar o seguinte: não está decidido ainda que filosofia seja algo positivo, a ponto de, se quisermos enaltecer os demais povos e as demais tradições, né, então temos de reconhecer que eles fizeram filosofia, né? Na verdade, pensar que a palavra filosofia é uma palavra grega e que provavelmente os egípcios tinham uma palavra egípcia para designar aquilo que eles faziam, né? E deveriam eles, né, explicar com a sua língua aquilo que eles faziam. Quer dizer, querer a qualquer preço pensar que outras tradições que não a grega também fizeram filosofia, né, a pretexto de não ser etnocêntrico, né, isso mesmo é que acaba se convertendo numa espécie de etnocentrismo, né? Significa, bom é aquele que faz filosofia à moda grega. Como eu quero que os não gregos também sejam bons, então os não gregos também têm que fazer filosofia à moda grega. Quer dizer, na verdade, eu estou projetando o valor da filosofia para as demais tradições, né? E isso é que, na verdade, é etnocentrismo, né? Então, primeira coisa é deixar isso bem claro, né? Não está decidido aqui se a filosofia é um bem ou um mal, sinal de mérito ou demérito, tá? Bom, além disso, devemos pensar que, para poder dizer que a filosofia começa aqui e não ali, né, a primeira coisa a fazer é
definir o que é filosofia. Né? Isso aí é um problema que está, sobretudo, sobre as costas do professor de História da Filosofia 1. Tá? De certa maneira, o professor de Filosofia 2 vai tentar explicar por que a filosofia medieval não é mais filosofia antiga, né? O outro de História 3 vai falar por que a filosofia moderna não é mais filosofia medieval, mas em todo caso, eles já partem da ideia de que há filosofia, eles já partem da ideia de que o que havia antes, né, era filosofia, então estão propriamente, digamos, dispensados de definir isso e simplesmente precisam especificar o caráter da filosofia do seu respectivo período. Né? Agora, no caso da filosofia 1, né, então temos que pensar que antes dela não havia filosofia. Né? Então, a grande questão é saber o que é filosofia. Né? Bom, eu não tenho a pretensão de responder essa pergunta aqui. Né? Acho que qualquer tentativa de resposta a essa pergunta só tornaria o problema ainda mais problemático, né? O que é uma característica dos problemas filosóficos. Né? As suas tentativas de resposta alargam o alcance do problema antes de dirimir o problema, de resolver o problema. Mas gostaria de fazer algumas considerações, né, sobre isso.